pessoal, tudo bem com vocês? Pensaram que eu não ia mais aparecer por aqui, né? Estou de volta e nesse vídeo eu vou contar para vocês como você pode conhecer vários países de graça e ainda ganhar por isso. Eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência, como eu conheci mais de 15 países sem gastar quase nada. Se você se interessar então por esse assunto, fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês, ok? Então, para você que assim como eu também tinha o sonho de conhecer vários países e principalmente de morar fora, eu vou contar para vocês então como foi que tudo aconteceu na minha vida. Tudo começou em 2010, quando eu estava estudando inglês, em uma escola lá na minha cidade, em Santos, com o professor Kenny, famoso lá em Santos, que ele é, acho que é vereador ou deputado, agora não sei direito, mas ele dá aula ainda de inglês e ele cobra bem baratinho, que na classe são vários alunos, então eu comecei a fazer lá, fiz só acho que 2, 3 meses, e num certo dia que eu estava na sala de aula, uma pessoa foi lá entregando panfletos, e nesse panfleto dizia que estavam precisando de pessoas para trabalhar em navios de cruzeiro. Mas na verdade era para trabalhar no Porto de Santos. Eu, na minha vida toda, acho que nunca nem tinha ouvido falar direito como era trabalhar no navio de cruzeiro, nunca tinha visto um navio na minha frente. Então, era tudo muito novo para mim, mas aquilo me chamou a atenção e eu me interessei e falei, quem sabe, né? Quem sabe esse não vai ser o caminho. Então, eu enviei o meu currículo para essa empresa que estava recrutando para trabalhar no Porto de Santos. Passei por todo o processo seletivo. Não me pergunte como foi, que eu já não me lembro mais. Já fazem mais de 12 anos que tudo isso aconteceu. Mas fiz entrevistas, tudo certo, graças a Deus. Acho que foi mesmo o destino. Era para ter acontecido da maneira que foi, para hoje me trazer até aqui onde eu estou. E eu sabia que o navio seria uma ponte para eu viver todo o sonho que eu sempre quis alcançar. E aí eu comecei a trabalhar no Porto de Santos e pela primeira vez na minha vida eu pude ver um navio de cruzeiro na minha frente. E foi assim amor à primeira vista. Quando eu vi aquele navio lindo, enorme, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Então eu fiz o meu contrato, trabalhei o meu contrato de 10 meses, se eu não me engano, lá dentro do Porto de Santos. Não foi fácil, foi bem difícil também, foi muito cansativo, principalmente no carnaval, né? Aí no Brasil foi uma loucura, tanta gente, uma correria, mas foi bem interessante, eu aprendi muita coisa. E depois disso acabou o meu contrato, eu segui a minha vida. Estava trabalhando numa farmácia, que eu trabalhei muitos anos, mais de 12 anos em farmácia, e eu conheci uma agência de recrutamento para trabalhar em navios de cruzeiros em Santos. Eu nem sei se ainda existe essa agência, chama-se Fato. Acho que é esse o nome, também não me lembro muito bem. Bom, e através dessa agência eu também me inscrevi, paguei o curso que você gostaria de trabalhar. Eu escolhi camareira. Então, nesse curso, eles ensinaram como preparar uma cama, como trocar o lençol, dobrar o lençol, uma simulação de como limpar uma cabine. Então, foi bastante interessante também, consegui aprender bastante coisa. E eles também fazem um teste no seu inglês, né, para saber o seu nível de inglês. Na época eu não falava quase nada, era um nível baixíssimo, mas isso não me impediu de conseguir um contrato para trabalhar no navio de cruzeiro. E dentro também desse processo de recrutamento, eu tive que fazer um treinamento de fogo. Então, a gente teve uma simulação, como se fossem bombeiros. Foi bem interessante também. E um curso de natação. Na verdade, era um treinamento, né, para mostrar como era, caso o navio viesse a afundar, como você deveria se comportar ali, o que você deveria fazer nessa situação. Para o meu desespero, né, eu como não sei nadar, vocês já sabem disso, eu tive que pular eu não me lembro mais, acho mais de 3 metros de altura, de um trampolim dentro da água. E aquilo para mim foi assim muito difícil. Quando eu cheguei lá em cima, que eu vi aquela altura, aquela água escura, por muitas vezes eu pensei, eu vou desistir, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falei, não, eu já estou aqui, passei por tudo que eu passei, esse é o meu sonho, é através disso que a minha vida vai mudar, então eu vou até o fim.
E aí pulei lá daqueles 3 metros de altura e deu tudo certo. Passei, né, por uma agonia, mas deu tudo certo. Então consegui passar por todo esse processo, né, de recrutamento. E depois disso, essa mesma agência, ela tem contratos com as empresas de navios. E aí eu tive o meu primeiro contrato com a companhia da MSC, que é uma companhia italiana. E foi, se eu não me engano, em novembro de 2012, foi quando eu embarquei no meu primeiro navio, que foi o MSC Orquestra. E aí, pessoal, aí já é uma história assim que dá um livro, né, para contar, porque a gente passa por tanta coisa lá dentro. Muitas vezes eu pensei em desistir, porque não é fácil. Se você quer passar por isso, se você tem esse sonho, você tem que pôr em mente que tem que ser forte, porque lá dentro é um mundo completamente à parte do que a gente vive aqui em terra, né? Posso dizer. Dentro do navio, você trabalha, desculpa, 7 dias na semana, sem nenhum dia de folga. O meu primeiro contrato foram de 9 meses. Então, eu entrava, por exemplo, acho que era das 7 da manhã às 2 da tarde. Tinha essa pausa que eu poderia descansar ou eu poderia ir conhecer os países, né? Então, muitas vezes, quando o navio estava atracado em algum porto, é claro que a gente quer conhecer os países também. Então, a gente não descansava e descia para conhecer os lugares, mas quando voltava para o navio, tinha que voltar a trabalhar novamente. Então, a gente começava das 6 da tarde até 9, 10 horas da noite. Então, foi bastante cansativo. Para mim, para o meu primeiro contrato e, na verdade, também para o meu segundo contrato, não foi tão difícil, porque logo no primeiro dia, quando eu comecei lá no navio, já me puseram diretamente na posição de camareira dos oficiais. Então, eu trabalhava na parte de baixo, que era no deck 4, onde fica a cabine dos oficiais, de alguns oficiais, e eu trabalhava na seção dos engenheiros, que eram os engenheiros que trabalhavam na parte das máquinas, né, dos motores, da engenharia do navio. Então, assim, não foi tão difícil, porque eu tinha uma seção de, acho que eram 20 cabines para limpar sozinha. Então, eu era responsável por todo aquele corredor. Mas, assim, eu praticamente tinha os meus horários, porque eu não precisava ficar dependendo dos passageiros, como as meninas na parte de cima, que trabalhavam com os passageiros. Então, elas tinham um horário muito mais longo do que o meu, porque elas tinham que esperar o passageiro sair da cabine para elas poderem limpar. Então, era bem difícil também. Muitas vezes, elas pediam o horário do break, né, da pausa delas, ou não podiam descer para conhecer outros lugares, porque estavam ali à espera dos passageiros para limpar as cabines deles. E no meu caso, não, eu terminava ali, limpava todas as minhas cabines, depois já estava livre e poderia, né, descer ou frequentar academia ou descansar. Enfim, foi mais tranquilo por causa disso, mas eu não ganhava as gorjetas, né, dos passageiros, como as meninas lá em cima. Eu tinha o meu salário fixo. Então, pessoal, é uma dica muito boa, porque olha aí, eu não gastei quase nada. Conheci mais de 15 países e ainda ganhava $1.200 por mês. Com esse dinheiro, você não precisa gastar. Você pode simplesmente guardar esse dinheiro, porque dentro do navio você tem casa, né, que você tem a sua cabine, tem a alimentação, tudo bem que não é lá grande coisa a comida do navio, mas você sobrevive. E assim, não paga água, não paga luz, não paga nada. Só quando você desce nos portos que você, se quiser comer alguma coisa diferente, ou comprar um presente, comprar uma roupa, qualquer coisa assim, você vai gastar. Mas fora isso, não. Você pode, né, guardar todo o seu dinheiro. E essa é a intenção da maioria das pessoas que procuram esse tipo de trabalho, é poder guardar uma quantidade suficiente, né, todos os meses, em um curto tempo, porque você faz um contrato aí de 9, 7 meses e você consegue trazer para casa um bom dinheiro. Através disso, uma coisa foi levando a outra. Então, eu terminei esse meu contrato de 9 meses, voltei para o Brasil, fiquei em casa acho que 1 mês e pouco. Depois fui para o meu segundo contrato, que foi no navio MSC Poesia. E aí fiz mais um contrato de 7 meses, que eles diminuíram, né, nessa época. Então, fiz esse meu segundo e último contrato. Depois disso, eu, né, voltei para o Brasil e depois fui para Portugal, enfim. E aí vocês já sabem
como foi essa história, né, esse caminho, essa trajetória até chegar até aqui na Inglaterra. Bom, então para você, pessoal, eu estou compartilhando toda essa história, né, de como foi trabalhar no navio de cruzeiro. É mesmo para que eu vejo muitas pessoas que têm um sonho de vir para a Europa, de morar fora, e agora está cada vez mais difícil, principalmente aqui na Inglaterra, né, com documentação, com visto. Então é bem mais complicado. Então, mas se você quer realmente conhecer outros países, mudar de vida, eu tenho muitos colegas ainda da época do navio que a maioria deles mudaram totalmente de vida. Muitos vivem na Europa, já construíram família, ou têm o seu negócio próprio, compraram casa, tudo através do navio, trabalhando no navio de cruzeiro. Então, acho que uma grande oportunidade para você que quer começar e está perdido, sem saber o que fazer, por onde começar. Então, se você está aí na sua cidade, procura aí na internet, dá uma pesquisadinha se na sua cidade tem essa agência de recrutamento para trabalhar em navios. Eu acredito que se você estiver em São Paulo tem muito mais oportunidade, você, né, com certeza vai encontrar alguma agência por aí. Na minha cidade, em Santos, procura lá, que eu não sei se essa agência ainda existe, mas deve ter alguma outra. E dá essa oportunidade, vai seguir o seu sonho. Trabalhar no navio é muito cansativo, mas assim, eu posso dizer que foi a melhor experiência da minha vida. Eu não me arrependo de nada. E a única coisa que eu me arrependo foi de não ter começado tudo isso muito antes, porque na época eu tinha 32 anos, então já estava numa idade assim que, né, se eu fosse mais jovem, com certeza eu teria feito muito mais contratos e teria continuado a trabalhar, né, nos navios durante muito mais tempo. Mas tudo tem a sua hora, né? Nunca é tarde, então isso foi uma melhor decisão que eu pude tomar. Então, quem sabe também não é para você. Quem sabe você também não consegue trabalhar em navios de cruzeiros. Eu sei que muitas pessoas também ainda não conhecem, né, esse tipo de trabalho, assim como eu há 12 anos atrás, nem imaginava como seria trabalhar num navio de cruzeiro. Mas, assim, dá uma pesquisada aí na internet, assistam vídeos, tem muitos vídeos hoje em dia de tripulantes, né, que mostram como é o dia a dia de dentro de um navio. E vá em frente, pesquisem, quem sabe depois, né, de trabalhar, né, no navio, de conhecer vários países, você também não tem uma oportunidade de morar fora e mudar a sua vida completamente. Então, essa foi a dica de hoje. Eu quis trazer esse vídeo, mais uma vez compartilhando um pouco mais aqui da minha experiência e mostrar para vocês que tudo é possível, que você é capaz, que você pode sim mudar a sua vida. E se você tem o sonho de morar fora, de viver todo esse sonho, então vá em frente que você vai conseguir. Ok? Espero que vocês tenham curtido então esse vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, me perguntem. Sei que muita coisa já tenha mudado, né, depois de todos esses anos, mas eu vou tentar pesquisar para vocês e vou contar para vocês então como é agora, né, trabalhar em navio de cruzeiro, ok? Eu espero que então vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aí o seu like. Se ainda não está inscrito, aproveita então e já se inscreva e a gente se vê num próximo vídeo. Bye!